Olá, olha eu aqui mais uma vez, professor Fabiano Pereira, para a gente continuar o nosso curso de Direito Administrativo. Tá percebendo que a gente está evoluindo, a gente está indo tópico a tópico, com tranquilidade, bem devagarzinho, para você conseguir assimilar tudo o que está sendo transmitido e gabaritar as próximas questões de concurso. E se por acaso você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, clique aqui nesse quadradinho, inscreva-se no nosso canal, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E quanto mais o nosso canal crescer, mais aulas de qualidade eu vou disponibilizar para você aqui, ó, toda semana, aquela chuva de aula. E estamos só começando, tem muito conteúdo bacana para a gente disponibilizar nos próximos meses, nas próximas semanas. E depois de você se inscrever no nosso canal, aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar meu novo e-book, totalmente gratuito, 100% online, para você ler onde você quiser, onde for mais conveniente, tá certo? E a partir deste momento, nós vamos começar a tratar de um outro assunto dentro do tópico Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. Na aula passada nós finalizamos falando sobre a imunidade tributária. Nós vimos que, em regra, as empresas públicas e sociedade de economia mista não gozam de privilégios fiscais, salvo se esses mesmos privilégios fiscais forem também garantidos às demais empresas privadas que atuam no setor. E hoje nós vamos falar sobre dois tópicos que as bancas também adoram cobrar. Nós vamos falar primeiramente sobre o patrimônio dessas entidades e depois vamos falar sobre a fiscalização pelo Tribunal de Contas. Vamos começar falando sobre o patrimônio. Em relação ao patrimônio das empresas públicas e sociedade de economia mista, a gente tem aquela mesma celeuma que eu disse anteriormente em relação à imunidade no que se refere ao pagamento de impostos. Por quê? Grave bem, se a questão de prova simplesmente disser que as empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradoras de atividades econômicas, possuem patrimônio privado, regido pelo direito privado, está certíssimo. E ponto final. Então, as empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividades econômicas, elas não têm qualquer tipo de privilégio, qualquer tipo de prerrogativa em relação aos seus bens, em relação ao seu patrimônio. Em outras palavras, isso significa o quê? Isso significa, por exemplo, que se eu entrar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, ou contra o Banco do Brasil, ou contra a Petrobras, e o Poder Judiciário decidir, mediante decisão judicial transitada em julgado, que eu tenho direito a receber 10 milhões de reais, por exemplo, eu posso simplesmente dizer para o juiz o seguinte: juiz, mande penhorar os bens dessa empresa estatal, porque até o momento eles não me pagaram o valor de 10 milhões de reais que me é devido. Então eu tenho essa possibilidade. Eu vou simplesmente chegar e requerer ao juiz que determine a penhora dos bens daquela entidade exploradora de atividade econômica. Isso por quê? Porque os bens dessas entidades exploradoras de atividade econômica não gozam de impenhorabilidade, nem de imprescritibilidade e nem de inalienabilidade. Em outras palavras, eles podem ser penhorados para garantir o pagamento de uma determinada dívida. Eles podem ser objeto de uma ação de uso capião durante aquele prazo previsto na Constituição e na lei. Esses bens do Banco do Brasil podem ser vendidos, podem ser alienados. Então, essa é a regra geral. É a informação que você tem que gravar para fins de concurso público. Lembre-se, empresas estatais exploradoras de atividades econômicas. É sobre essas que eu estou falando. Então, muita atenção. Por quê? Porque quando eu me refiro, ou quando a banca se referir, às empresas estatais prestadoras de serviços públicos, aí a situação é um pouquinho mais delicada. Para ser sincero, eu não tenho visto as bancas se aprofundarem em relação aos bens dessas entidades. Não tenho visto. Contudo, entretanto, todavia, a gente tem que se precaver. O nosso objetivo aqui é gabaritar a prova, então não dá para correr risco algum. Eu aconselho, então, que você fique atento aos seguintes detalhes. Se a questão disser o seguinte:
As empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, gozam da impenhorabilidade dos seus bens. Certo ou errado? Errado. Falou que é exploradora de atividade econômica, não tem conversa. Os bens não têm qualquer tipo de prerrogativa, qualquer tipo de privilégio. Está descartado. Segunda afirmativa que pode cair em prova. As empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos em regime de exclusividade gozam da impenhorabilidade, da imprescritibilidade e da inalienabilidade de seus bens. Certo ou errado? Certinho. Essa situação é a mesma situação dos Correios. Você sabe muito bem, os Correios têm natureza jurídica de empresa pública e prestam o serviço público postal em regime de exclusividade, em regime de monopólio. Nesse caso, além de não pagar impostos, como nós vimos na aula anterior, os bens dos Correios também serão considerados públicos. E se eles são considerados públicos, vão gozar de todas aquelas prerrogativas que nós já vimos e que afetam também os bens das autarquias. Impenhorabilidade, isto é, não podem ser penhorados os bens dos Correios para garantir pagamento de dívida. Imprescritibilidade, ainda que um particular já esteja instalado em um imóvel dos Correios, sem os Correios saber, há 50 anos, ele não pode propor uma ação de uso capião, porque isso é um bem público. E os bens dos Correios também, regra geral, não podem ser vendidos, a não ser que se trate de bens dominicais e mesmo assim somente poderão ser vendidos desde que os termos legais sejam obrigatoriamente observados. Essa então é uma característica relativa aos bens públicos das empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços públicos em regime de monopólio ou de exclusividade. Essa é a regra geral. Mas nós temos ainda um outro detalhe que já tem sido mais explorado por algumas poucas bancas, que é o seguinte: parte da doutrina, parte majoritária entende que não é necessário que aquele bem, para ser considerado público de uma empresa estatal, esteja sendo utilizado para a prestação de um serviço público em regime de exclusividade. Não precisa essa exclusividade. Para que o bem seja considerado público, é suficiente que ele esteja sendo utilizado para a prestação de um serviço público inadiável e essencial da sociedade. Acabou. Ah, então esse bem está sendo utilizado para a prestação de um serviço público, não é isso? É. Então ele vai ser considerado público. Esse, por exemplo, já é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, quando você for responder as questões de prova, muita atenção a esses pequenos detalhes. A princípio, você bate o olho e fala, não, isso aí é privado, isso é público. Não é bem assim. Existe uma regra geral e existem várias exceções. Fique atento ou atenta a todas elas quando for responder as questões de prova. Próximo item. Fiscalização pelos tribunais de contas. Aqui também eu penso que não há dúvidas. Quando você for responder as questões de prova, lembre-se do seguinte: não importa aqui se nós estamos diante de empresas públicas ou sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade econômica. Aqui não faz diferença. O fato é que ambas estarão sob o crivo, estarão sob a fiscalização do Tribunal de Contas da União. Teve um determinado momento que isso foi discutido. A Petrobras levou esse fato ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. O que a Petrobras queria? O Tribunal de Contas da União, eu sou a Petrobras, eu não preciso ser fiscalizada por você. Eu sou quase que uma empresa privada, não preciso disso. Pois é. Aí, à época, o Supremo Tribunal Federal disse, precisa sim, você vai ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. E o STF foi mais além. Não é só você não, Petrobras. Todas as empresas públicas e sociedades de economia mista estão submetidas ao controle financeiro realizado pelo Tribunal de Contas da União. Todas, sem exceção. Imagine só, com uma decisão dessa, nós já vimos esse escândalo recente na Petrobras, imagine só então,
se por acaso o Supremo Tribunal Federal tivesse decidido de forma diferente. Aí é que o negócio ia desandar mesmo. Mas nesse caso aí, não decidiu de forma diferente e as empresas públicas e sociedade de economia mista, tanto as que prestam serviço público como as que exploram atividade econômica, devem prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Ficou claro? Muito simples, né? Muito fácil. Ótimo! E se você gostou do conteúdo, dê o seu joinha e compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Isso é muito bacana porque o nosso canal começa a crescer e quanto mais crescer, mais conteúdo de qualidade para você. Bons estudos, nos vemos em breve. Até mais!